O vídeo de hoje será sobre o que a fé bestiana pensa sobre o ateísmo. O ateísmo o ateu é como se ele fosse um cara solteiro que não quer assumir compromisso por ter se frustrado e não acredita mais no amor. Eu faço essa seguinte comparação com um cara solteiro que está desiludido e não acredita mais no amor. Essa é a posição do ateu, que não acredita em Deus. É alguém desiludido que não acredita, mas o fato de ele do solteiro não acreditar no amor faz com que o amor deixe de existir? Não, ele só não está comprometido com alguém, porque não acredita nisso. Agora tem pessoas que acreditam e que formam pares, formam casais e estão namorando aí. O fato de os outros estar namorando e ele solteiro, o fato dele continuar solteiro só desrespeita ele. Então, a mesma coisa o ateu. O fato dele não acreditar em Deus diz mais respeito a ele do que as pessoas que estão bem resolvidas com ele, que acreditam. Porque se fosse uma questão de não existir amor, ninguém namoraria. E do mesmo jeito, se fosse questão de Deus não existir, ninguém acreditava. Então, é a mesma coisa. Então, para mim, as pessoas que seguem qualquer tipo de religião, que acreditam em alguma coisa, são como se fossem pessoas casadas, ou seja, comprometidas com aquilo que elas acreditam. Agora, o ateu é um largadão que não assume, não acredita em nada, entendeu? É um solteiro, espiritualmente falando. E não podemos cair nos dois extremos, né? Porque tem dois extremos pelo qual o bestianismo se distancia. Porque o ateísmo, ele cai no ceticismo, não acredita em nada. E o fanatismo, né? É a crença exacerbada, né? A pessoa chega a ser tão fanática que acredita em tudo, aceita aquilo como verdade, não abre mão, entendeu? Crê em algo cegamente, entendeu? Sem questionar, sem nada. Entendeu? Então, o fanatismo e o ceticismo são dois extremos que o bestiano, a fé bestiana, evita de cair. Evita esses dois lados. Não ser ateu a ponto de não acreditar em nada e nem ser cristão a ponto de aceitar tudo como verdade, ou crer cegamente em algo sem questionar, sem ter um pé atrás em certas coisas. Por exemplo, que nem a questão do inferno, o lago de fogo. O ateu vai dizer, o inferno não existe. O que o bestiano vai dizer para o ateu? Sim, o inferno existe, é real, enquanto que o ateu nega. Já o cristão, ele vai falar, o inferno é depois da morte. O bestiano vai falar? O bestiano vai responder, não, o inferno ele é real, como a gente falou para o ateu, mas ele existe em vida, não é depois da morte. Ou seja, para o ateu, o bestiano vai falar que o inferno existe, enquanto o ateu nega. E para o cristão, ele vai falar que o inferno é em vida e não depois da morte. Porque para o cristão, o inferno é depois e não antes. Então, o bestiano é aquele que vai contrariar tanto a posição do ateu e a posição do cristão. Os dois lados ele vai contrariar. Então, no pensamento do ateu, ele vai pensar assim: o que eu não posso ver não existe. Religiosos são aqueles que veem pela lente. Os ateus, os que querem ver a olho nu. O fato de você não ver alguma coisa não invalida a sua existência. Deus pode existir, mas não se deixar aparecer para as pessoas, a não ser que Ele queira. Deus sabe que Ele existe e sabe que a humanidade existe. A humanidade sabe que ela existe, mas não sabe que Deus existe. Aí, aqui vemos que temos 3 pontos aqui. O primeiro é a questão que os religiosos enxergam pela lente.
cada religião, por uma lente diferente, vê Deus. Entendeu? Eles só conseguem ver pela sua lente, ou seja, através da sua cultura, conforme aprenderam, enfim, pela lente da sua religião, eles enxergam Deus à sua maneira, cada um de uma maneira diferente, ou seja, uma lente diferente de se enxergar o mesmo Deus. Já o ateu é aquele que não quer usar lente nenhuma para poder ver ele e quer enxergar olho nu e não consegue. Então isso dá a entender como se a humanidade tivesse uma deficiência em enxergar Deus a olho nu e a única forma de poder vê-lo é através de alguma lente. E as lentes seriam as religiões, ou seja, as formas de conseguir ver Deus. E já o ateu é aquele que se isenta da lente e tenta ver a olho nu e não consegue. E pelo fato de ele não conseguir sem precisar da lente, ele já dá aquilo como se não existisse. Ah, Deus não existe porque eu não consigo enxergar olho nu. Agora eu tenho que pegar a lente para poder ver? Entendeu? O segundo ponto é a questão que Deus não tem a obrigação de revelar sua existência. Aí vai da pessoa querer ou não acreditar que ele existe. É a mesma coisa que eu existir e a pessoa tem a possibilidade de crer ou não que eu existo. Só que eu posso dar essa certeza para a pessoa ou permanecer com ar de mistério e aí a pessoa pode ou não acreditar, que nem esconder algo dentro de uma caixa e falar aqui dentro tem um copo, vai, eu escondi o copo dentro de uma caixa. Aqui dentro tem um copo. Eu falo para a pessoa com a caixa fechada, ela tem a possibilidade de acreditar ou não que tem um copo ali. Pode de fato ter, como pode de fato não ter, mas ela não está vendo. Mas o que eu quis dizer não é a possibilidade de ter ou não ter algo, é a questão de eu não acreditar em algo que existe. É que nem eu acho que eu usei esse exemplo, não foi muito bem exemplificado, vou usar outro. Por exemplo, tem um planeta distante. Eu não estou vendo o planeta, mas ele está lá. Se eu sair para fora da Terra, eu vou enxergar esse planeta que está bem distante da Terra. Eu não estou vendo ele aqui, daqui de baixo não dá para ver, mas se eu for para cima eu vejo. Então, o fato de eu não ver alguma coisa não quer dizer que a coisa não exista. E o terceiro e último ponto é a questão de que quem está na posição de cego é quem está embaixo, não quem está em cima. Porque Deus sabe que ele existe e sabe que a humanidade existe. Mas a humanidade só sabe que ela existe, mas ela não tem certeza de que Deus existe. Ou seja, quem está na posição de cego é quem está embaixo, não quem está em cima. Quem está em cima enxerga tudo, quem está embaixo só enxerga a si mesmo, não o que está no além. Agora entrando na questão, comparando o ateu com o bestiano, porque o negacionismo do ateu é que ele não acredita em nenhuma divindade, ou seja, nenhum Deus. Mesmo se tiver mais de um, ele não acredita. E como o bestiano, porque a escala é o seguinte, o ateu ele não acredita em nenhum Deus, zero. O cristão ele acredita em um único Deus. Já o bestiano, ele acredita em dois Deus. Ou seja, aí nesse caso o bestiano acaba sendo o extremo, né? E o cristão o equilíbrio, porque ele só acredita em um, enquanto que o ateu não acredita em nenhum, e o bestiano acredita em dois, mais de um. Mais um, no caso, né? Um e um, que é o Deus e o outro Deus. Só. Beleza. Então, para o bestiano, o cristão é exceder. Ah, aí já está acreditando demais. E o ateu, aí você já está desacreditando de tudo. Porque o negacionismo do ateu, o fato de ele não acreditar em Deus, não favorece o outro Deus. Porque ele também não acredita no outro Deus. Por isso que eu falei que quando o bestianismo se tornar manifesto como uma religião oficial, o ateu vai ter que ser ateu em dobro. Porque ele vai ter que desacreditar tanto de Deus quanto do outro Deus. Já tem dois deuses para ele não acreditar. Porque se ele já não acredita em um, quanto mais no outro. Porque o bestiano, o fato dele estar defendendo outro Deus,
ele não desacredita de Deus. Deus também é real, mas como a gente fala, ele só é real dentro do seu universo. Fora dele, ele não existe. Só existe enquanto ele está aqui. Então ele não pode sair daqui, entendeu? Para continuar sendo o que ele é. Ele tem um campo delimitado do qual ele pode atuar como Deus. Fora dali, ele perde essa divindade, entendeu? Então ele só é Deus onde ele está. Por isso essa questão do universo externo e do universo que a gente está, que é o interno. Aí o negacionismo do Bestiano é com relação a se opor a Deus para favorecer o outro Deus. Mas aí a gente está se opondo a algo que a gente sabe que existe, não a algo que não existe. E já o ateu, ele já desacredita de tudo, né? Dos dois, né? Então, ele não tem posição nenhuma. O Bestiano tem uma posição a defender, que é a posição a favor do outro Deus. Então, o Bestiano não é alguém largado que não acredita em Deus nenhum. Ele só rejeita esse Deus porque ele acredita em outro e considera o outro Deus como sendo o verdadeiro para ele. Eu fico pensando, se sobreviver algum ateu na volta de Cristo, quando descer do céu vai falar, olha lá o objeto não identificado descendo do céu. Porque não reconhece, né? E por fim, as discussões. A antiga discussão era entre o cristão e o ateu. O ateu para falar que Deus não existe e o cristão para falar que sim, Deus existe. Essa era a velha discussão. Agora que já passou, a nova discussão será essa, entre o cristão e o bestiano, acerca de qual Deus é o verdadeiro. O certo é esse Deus, e o bestiano do outro lado falando, é o outro Deus que é o certo. Então perceba, na velha discussão, o ateu e o cristão discutiam acerca da existência de Deus, se ele existia ou não existia, e o cristão defendendo que existe. E já na nova discussão, que é entre o cristão e o bestiano defende outro Deus, que é o Deus de fora, e o cristão defende o Deus de dentro, que é o Deus daqui. E aí ele aponta esse Deus como sendo correto e o bestiano o outro Deus como sendo o Deus correto a seguir. Então, a primeira discussão é entre quem não acredita e aquele que acredita, e a segunda discussão, os dois acreditam, só que em Deus diferentes, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.